Queria convidar o pastor Cláudio a vir à frente, pastor, a orar por nós, para que Deus nos conceda a iluminação do Espírito Santo. Para aqueles que nos visitam, o pastor Cláudio Henrique é o pastor titular, pastor presidente aqui da nossa igreja, já há muitos anos, amigo querido, colega de ministério, a quem agora eu passo a palavra para que ore por nós. Por favor, pastor. Amigo querido, filho na fé, né? Deus faz coisas maravilhosas. Vamos orar a Deus. Pai amado, nós te louvamos de todo o coração pelo grande privilégio de termos sido alcançados pela tua graça e favor, atraídos à cruz do nosso amado Redentor. Queremos sempre, Pai amado, com a nossa vida render ao Senhor glória e honras. Queremos colocar nossa vida ao teu dispor, para que o Senhor nos use, Senhor Deus, para que esse evangelho do reino seja conhecido. Usa a nossa vida onde o Senhor nos colocar. E nesses momentos que vamos passar aqui às segundas-feiras, ouvindo, expondo, perguntando, querendo entender a tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir e nos fazer crescer em tua graça e conhecimento. É o que nós te pedimos em oração. Usa o teu servo, o pastor Augustus, para nos ministrar a palavra que o Senhor tem desafiado e posto em seu coração. Em nome e no amor de Jesus oramos a ti, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Queridos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós resolvemos começar esses eventos das segundas-feiras expondo, em primeiro lugar, essa carta tão importante do apóstolo Paulo. Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, nós vamos ler os versos 1 e 2. Hoje vamos falar apenas sobre questões introdutórias da carta. Próxima segunda, se Deus quiser, aí já entraremos no conteúdo dela, a partir do verso 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui nesses dois versos são o que chamamos de prefácio ou introdução da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. As cartas naquela época eram escritas de maneira diferente do que nós escrevemos hoje. Quando a gente escreve uma carta, porque hoje em dia é tudo e-mail, né? Mas mesmo no e-mail, nós dizemos o nome do destinatário no começo, aliás, para fulano de tal, e lá no final é que nós então nos identificamos como sendo remetente, né? Abraços, fulano de tal. Mas naquela época as cartas eram prefaciadas já com indicação do autor, a quem ela se destinava, e um voto, um desejo de bem-estar, paz e prosperidade para aqueles que eram recipientes da carta. Paulo aqui está seguindo exatamente o modelo de cartas que era usado naquela época. É interessante que nós só descobrimos isso, por incrível que pareça, há uns 100 anos atrás. Até essa época, 100 anos atrás, se acreditava que o grego do Novo Testamento e esse estilo de carta era peculiar dos cristãos, que tinham sido os cristãos que tinham desenvolvido esse tipo de epístola, de carta, e que o grego que tem aqui no Novo Testamento era típico dos cristãos. Porque as outras fontes que nós tínhamos para o conhecimento do grego era o grego clássico e o grego da Septuaginta, que era a versão em grego das Escrituras do Antigo Testamento. Mas esse grego aqui era diferente, até que os arqueólogos descobriram, lá na cidade de Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca enorme de escritos datando do século II, em grego. E aí eles descobriram que o grego do Novo Testamento não tinha nada de sagrado, era o grego comum da época. E recebeu, então, o nome de grego koiné, ou seja, koiné é uma palavra que significa comum, que pertence a todo mundo. E então desenterraram centenas e centenas e milhares de cartas, de cópias de cartas que eram enviadas naquela época e descobriram que era exatamente assim, na época de Paulo, que se escrevia cartas, dizendo o nome do autor, a quem se destinava, e um voto. Ou seja, Paulo não está, embora o cristianismo tenha dado origem a muita coisa nova quando ele surgiu, nova música, novo estilo literário, como por exemplo os evangelhos,
Entretanto, aqui Paulo está seguindo o costume da época. E o costume da época era escrever cartas exatamente começando com esse tipo de introdução. Quando Paulo se apresenta aqui, no verso 1, ele diz que é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Existe pouca discussão entre os estudiosos que essa carta realmente foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sei que talvez para alguns isso pode parecer até chocante, mas hoje, se você for estudar teologia nas grandes universidades do mundo, onde existe um departamento de teologia, provavelmente o seu professor vai dizer que poucas cartas atribuídas a Paulo no Novo Testamento foram realmente escritas por ele. A carta foi escrita, entre outras coisas, como uma defesa do apostolado de Paulo. Por isso que quando ele se apresenta, ele já diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi pela minha, nem foi pela vontade de homem nenhum. Eu não sou um apóstolo cujo apostolado foi dado por homens que impuseram a mão sobre mim e me deram cobertura. Mas o meu apostolado foi dado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, quando ele me chamou e me constituiu pregador entre os gentios. É assim que ele se apresenta no início da carta. Muito bem. Agora os destinatários. Assim, ele ainda acrescenta que junto com ele está o irmão Timóteo. O irmão Timóteo. Sempre me impressiona a educação de Paulo. E ele não tem receio de concorrência. Ele, ao escrever essa carta, uma carta importante, ele coloca como coautor da carta o irmão Timóteo. Ele é o apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus, mas está escrevendo essa carta junto com o irmão Timóteo. Poucos pastores ou poucos líderes valorizam tanto os seus colaboradores como o apóstolo Paulo. E ele não se sente ameaçado pela presença de Timóteo, ao contrário, o traz para perto e eleva Timóteo diante da igreja de Corinto, mencionando-o aqui como coautor dessa carta. E com Paulo a gente aprende a fazer isso, a estimar os outros, tê-los em alta consideração, a apoiá-los, dar a eles o suporte necessário, encorajá-los no trabalho que eles fazem. E Paulo é mestre em fazer isso. Segundo lugar, aqui na introdução, seguindo o modelo da época, tem os destinatários. A carta é destinada à Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Acaia era uma das grandes províncias do Império Romano. Outras aparecem no Novo Testamento, como a Ásia, a Macedônia. Acaia tinha como capital a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, ficava num istmo ou península, era uma cidade cosmopolita, cuja população era composta de muitos estrangeiros, era uma cidade de costumes variados e conhecidos no mundo daquela época. Corinto era tão famosa pela corrupção e pela prostituição que, na antiguidade, os inimigos de Corinto criaram um verbo chamado corintinizar, que significava corromper alguém. Então, você dizer para alguém, você é um coríntio, equivaleria a dizer, você é um corrupto, você é alguém que corrompe pessoas. Tal era a fama da cidade. Mas ali no meio daquela cidade, que era uma das mais depravadas do mundo antigo, Deus plantou uma igreja, através do esforço do apóstolo Paulo. Veja como ele se refere a ela como sendo a igreja de Deus. Não é a igreja de Paulo, apesar de que Paulo foi um instrumento pelo qual a igreja surgiu. Mas a igreja era a igreja de Deus, ou seja, era possessão de Deus e tem sua origem e começo na vontade de Deus e na ação poderosa de Deus através do apóstolo Paulo. O que mais nos impressiona ainda, quando Paulo se dirige à igreja, chamando ela de igreja de Deus, é que a igreja de Corinto era a igreja mais complicada de todo o Novo Testamento. Era uma igreja marcada por divisões, havia problema de imoralidade, havia falta de disciplina nos membros faltosos. A igreja estava dividida em questões como casar ou não casar, comer carne sacrificada a ídolos ou não. Os crentes, quando se juntavam para celebrar a ceia do Senhor, tinha brigas e discussões. Havia problemas na participação dos dons espirituais no culto, com desvirtuamento do uso dos dons espirituais. Havia até um grupo que não acreditava na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ainda assim,
Paulo, no melhor estilo pastoral, movido de amor por aquela igreja que era fruto do seu trabalho, se dirige a eles como sendo a igreja de Deus. Isso em si só já é uma lição. Às vezes a gente perde a paciência muito rápido com a igreja da gente. E a gente diz assim, olha, a igreja que eu sou não pode ser de Deus. Você devia ser membro da igreja de Corinto, para você ter uma ideia de como eram as coisas naquela época. Não é? Dificilmente nós vamos encontrar uma igreja que chega perto dos problemas que a igreja de Corinto representava para os seus pastores e para o apóstolo Paulo, que foi o seu fundador. Assim mesmo, apesar de todas as dificuldades da igreja, a gente vai ver que não eram poucas, Paulo chama de igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele chama a igreja de Deus que está em Corinto, na nossa mente aparece a figura de um templo religioso no centro da cidade de Corinto, onde os cristãos se reuniam todos os domingos para cultuar a Deus. Nada mais longe da realidade. Os primeiros templos cristãos só aparecem na história da igreja depois que Constantino, no século IV, considerou o cristianismo como sendo a religião oficial do império. E aí os cristãos saíram do submundo, por assim dizer, da marginalidade, e puderam então fazer os seus locais de adoração. Mas antes disso, eles se reuniam em casas. Reuniam-se em espaços abertos, reuniam-se em cemitérios até, grutas. A arqueologia desenterrou em muitas cidades daquele mundo antigo inscrições antiquíssimas em grutas e cemitérios que indicavam a presença dos cristãos ali, fora as referências que a gente tem de outras fontes de autores gregos e romanos. O ponto é que, embora houvesse uma igreja em Corinto, ela se reunia em muitas outras pequenas igrejas nas casas. Era uma igreja em casas. Era assim que o cristianismo funcionou durante os seus primeiros 3 séculos de existência. Era lá nas casas dos irmãos que eles ministravam os dons, que eles se exortavam, se aconselhavam, se confortavam e se preparavam para enfrentar as dificuldades que vinham das perseguições que eram comuns naquela época. Temos que nos lembrar disso. Aparentemente, a carta não era destinada somente a Corinto, porque veja que no final do verso 1, ele diz, e a todos os santos em toda a Acaia. Como eu disse, a Acaia era a província, é como o estado de Pernambuco, e Corinto era o Recife. Paulo está escrevendo à igreja de Recife, mas ele diz que também está escrevendo a todos os santos de Pernambuco, a região de Acaia, o que nos permite imaginar que Paulo desejava que essa carta, depois de ter sido lida na igreja de Corinto, porque era lá o seu primeiro destino, ela fosse copiada e lida também nas demais igrejas ali da região da Acaia. Isso explica porque logo cedo coleções dos escritos das cartas de Paulo começaram a circular entre as igrejas. Os pais da igreja, já no primeiro século, na verdade, já mencionam os escritos de Paulo quase que na totalidade que nós temos aqui. A primeira referência que nós temos aos escritos de Paulo é do próprio Pedro. Na sua segunda carta, no último capítulo, Pedro faz uma referência aos escritos do apóstolo Paulo. Ou seja, eles já estavam circulando. A carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a primeira, a segunda, a carta aos Efésios, todas as cartas de Paulo cedo já estavam em circulação por todo o Império Romano. Exatamente por isso, porque a ideia, quando ele escrevia, é que depois de lida aquela carta, ela fosse lida também nas igrejas próximas, para que dessa forma a palavra de Deus se espalhasse rapidamente. Nós temos que lembrar aqui que as cartas dos apóstolos substituíam a presença deles. O apóstolo não podia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, pela vastidão, extensão do Império Romano e outras dificuldades de viagem. Então, as cartas substituíam a presença do apóstolo, tanto é que eles geralmente pedem para que a carta seja lida perante a igreja, como se o próprio apóstolo estivesse lá pregando. E é por isso que no final eles colocam geralmente uma bênção, terminando, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E é daí que vem o costume das igrejas de encerrar o culto com uma bênção. Vem exatamente desse fato, que nas cartas que eram para ser lidas nas igrejas, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento geralmente terminam com uma bênção. A carta representava a figura e a presença do apóstolo, como se ele estivesse pessoalmente fazendo isso. Em seguida, Paulo faz a saudação, que está aí no verso 2.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação padrão naquela época, entre os gregos, era graça, só isso. A graça seja contigo, fulano, escrevia alguém no início da carta que mandava para o amigo. Os cristãos modificaram isso acrescentando a palavra paz. A paz era a saudação comum entre os judeus, não entre os gregos. Os gregos saudavam graça e os judeus se saudavam shalom, que era paz. Como hoje, né? Por exemplo, os irmãos pentecostais saúdam com a paz do Senhor e o presbiteriano diz boa noite. Né? Então, o apóstolo Paulo junta, e não só ele, mas os autores bíblicos, eles juntam essas duas saudações. Graça e paz. Junta essas duas saudações. Via de regra, porque as igrejas às quais eles escrevem eram compostas de judeus e de gentios, de gregos, pessoas que não eram judaicas. Daí, não somente Paulo, mas outros autores neotestamentários, vocês podem verificar isso no início das cartas, a saudação que é feita no início geralmente é graça e paz. A graça de Deus e a paz que vem dele, Paulo diz aqui, é da parte ou através do Senhor Jesus Cristo. E isso é o vocabulário comum de todas as cartas paulinas e do próprio Novo Testamento. Toda vez que alguma bênção é reconhecida da parte de Deus, os autores do Novo Testamento se apressam em dizer que é em Cristo, ou através de Cristo, ou por Cristo Jesus. Isso reflete a profunda convicção dos autores do Novo Testamento que todas as bênçãos que nós recebemos, elas nos vêm apenas por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez na cruz, o seu sacrifício ali, a sua morte vicária e a sua mediação. É por causa dele e por meio dele que todas as coisas nos chegam. Por isso, graça e paz, não somente da parte de Deus Pai, seja dada a vocês, mas também da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que também nos mostra, ou já nos chama a atenção para uma outra característica dos escritos do Novo Testamento, que é sempre a associação de Jesus Cristo com Deus Pai, e em algumas ocasiões a inclusão do Espírito Santo de Deus. As seitas que não creem na Trindade usam como argumento o fato de que não há na Bíblia a palavra Trindade. Entretanto, nossa argumentação, ou a base para a nossa crença de que o nosso Deus é triuno, não está afirmada num versículo que fala da Trindade. Mas, primeiro, no fato de que a Bíblia se refere sempre a Deus como sendo único, só há um Deus. E segundo, que há 3 pessoas na Bíblia que são constantemente referidas como sendo Deus: o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Em passagens isoladas diferentes, às vezes numa mesma perícope, num parágrafo, você encontra o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo associados, Jesus Cristo sendo Deus Filho, ou Deus Filho sendo Jesus Cristo é melhor, associados em fazer alguma coisa. Nós vamos ver mesmo aqui nessa carta várias dessas instâncias em que Paulo fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo juntos. Então, já na saudação, Paulo expressa a sua convicção trinitária, expressa a sua convicção de que esse Deus o chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele expressa, então, a sua percepção que ele tem daquela igreja complicada, que, apesar dos seus problemas, é uma igreja que é a igreja de Deus. E é por isso que Paulo escreve, com o objetivo de pastorear aquela igreja que é tão cheia de dificuldades. Eu estou falando o tempo todo, né, que o relacionamento de Paulo com a igreja foi complicado. Deixe-me, então, falar um pouquinho mais disso, porque no final eu quero destacar o seguinte fato. Na maioria das vezes, se uma igreja é ruim, complicada, problemática, a gente pode responsabilizar a liderança por isso. A gente pode responsabilizar. A gente vai achar o erro na liderança. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes a igreja tem a melhor liderança possível, bons pastores, homens de Deus, mas é uma igreja ruim. A membresia é complicada, membresia difícil. E eu acho que é o caso aqui. Essa igreja teve o melhor de todos os pastores, que foi o apóstolo Paulo. Mas é a igreja mais complicada de todo o Novo Testamento. Então, antes da gente colocar a culpa
nos pastores e líderes por que uma igreja não está indo bem ou é uma igreja complicada, a gente precisa parar um pouquinho e pensar no caso de Corinto. Teve o melhor de todos os pastores, aliás, até Apolo foi pastor ali em Corinto, mas a igreja é uma igreja nó cego, como a gente diz, não é? Era uma igreja carne de pescoço, não era fácil não. O obreiro ali suava sangue, né? Suava sangue mesmo. Vejam só como foi congestionado o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja durante a sua segunda viagem missionária, de acordo com o que lemos no livro de Atos, capítulo 18. Ele esteve na cidade, pregou na sinagoga, depois foi pregar em outro lugar, e muitos judeus e moradores de Corinto se converteram a Jesus e nasceu a igreja de Corinto. Paulo passou algum tempo em Corinto, discipulando os membros da igreja, preparando a liderança, como era o seu costume, e de lá saiu para pregar em outros locais, que era o seu chamado. Depois que ele deixou a cidade, ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, que é mencionada na 1 aos Coríntios, capítulo 5. Mas essa carta, de alguma maneira, ela se perdeu. Nós não temos essa carta. Veja o que Paulo disse na 1 aos Coríntios, capítulo 5, no verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarente, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Então, aqui nessa passagem, Paulo faz menção a uma carta anterior, a primeira, onde ele teria dito aos coríntios, não se associem com os impuros. Paulo tinha escrito essa carta. Então, ele já tinha tomado conhecimento, depois que ele saiu da cidade, de que as coisas começaram a ir errado na igreja. A igreja estava se associando com gente impura. Então, ele escreveu a primeira carta dizendo, irmãos, não façam isso. Essa carta se perdeu. Nós não temos essa carta. Ela é antes da que nós conhecemos como 1 aos Coríntios. Então, 1 aos Coríntios, na verdade, é 2 aos Coríntios. Havia uma antes dela, que nós não sabemos para onde ela está. E eu espero que a gente também não descubra, porque já pensou o problema se a arqueologia desenterrar essa carta aqui num vaso antigo perdido lá no deserto? O que é que a gente vai fazer com o cânon do Novo Testamento, que a gente diz que já está fechado, né? Então, espero que não apareça, fica lá mesmo. Não é? Acho que a providência de Deus é que ela se perdesse mesmo. Bom, algum tempo depois de ter escrito essa primeira carta, não é? Paulo recebe informações de que a situação em Corinto se agravou e que quem trouxe as informações para ele são membros da casa de Cloé, ou Chloe, que são mencionados aqui no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Além disso, havia uma comissão de membros da igreja de Corinto que foi visitar o apóstolo Paulo, levando uma oferta e uma carta com perguntas dos coríntios. Paulo, então, senta para escrever a segunda carta aos Coríntios, que é a nossa primeira, que é essa daqui que a gente conhece como a primeira carta. E nessa primeira carta, né, na primeira carta, como nós conhecemos, ele procura responder as perguntas, sanar as dúvidas, resolver os problemas doutrinários da igreja, os problemas práticos da igreja, e manda carta para a igreja. Aparentemente, essa carta aqui, que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, ela foi recebida na cidade, na igreja, foi lida, mas não deu efeito nenhum. Não produziu o efeito desejado. E Paulo, então, resolve, num esforço pessoal para remediar a situação, ele resolve fazer uma visita a Corinto. Onde ele, que aí já seria a sua segunda, né? A primeira foi para fundar a carta e a segunda foi para resolver o problema. Então, ele faz essa segunda visita, que não deu certo. Paulo se refere a essa visita como sendo uma visita desagradável, onde ele foi afrontado, onde ele saiu triste. Deixe-me só dar a vocês algumas referências. Aqui na 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, ele diz, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Eu não vou outra vez, como se Paulo dissesse, eu nunca mais vou aí para a cidade para me encontrar com vocês em tristeza, ou seja,
para que eu saia de lá triste como eu saí da visita que eu fiz a vocês. Veja também no verso 5, quando ele diz assim: ora, se alguém me causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Provavelmente Paulo se refere ao fato de que quando ele esteve lá na cidade, ele foi afrontado pelo líder da oposição a ele, gente que estava questionando, como eu disse, a autoridade dele, o direito que ele tinha de pastorear a igreja e tudo mais. E aquela afronta entristeceu profundamente o apóstolo Paulo. Você pode ler ainda também no capítulo 12, verso 14 da 2 Coríntios. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. A primeira foi quando ele fundou. A segunda foi a visita triste. E ele diz: estou pronto a fazer uma terceira visita. E não vos serei pesado, pois eu não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E aí no capítulo 13, verso 1, ele repete: essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Ou seja, o assunto não estava resolvido, né? Aquela visita não deu certo, Paulo está planejando uma terceira visita para ver se resolve o problema da igreja. Muitos pastores, na segunda visita, já tinham renunciado, mas Paulo, né, ele não desiste da igreja, ele vai mais, está disposto a ir mais uma terceira vez para falar para aqueles irmãos. Depois que Paulo saiu daquela visita, da visita triste, ele escreveu a terceira carta. A primeira foi aquela que se perdeu, a segunda é 1 aos Coríntios, e há uma terceira carta que não é 2 aos Coríntios. Ele chama de carta severa. E essa carta, nós encontramos traços dela aqui na 2 aos Coríntios, capítulo 4. Depois eu vou resumir para tirar o nó da sua cabeça. 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele diz assim, capítulo 2, verso 4 de 2 aos Coríntios: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. A que carta ele está se referindo? Não pode ser 1 aos Coríntios, porque 1 aos Coríntios é uma carta branda, é uma carta pastoral. Não tem nada de agravo ali. Paulo está se referindo a uma outra carta onde ele pegou pesado. Ele esteve na igreja, foi afrontado, saiu de lá e escreveu uma terceira carta. E na carta ele pegou pesado. Pegou pesado mesmo. Essa carta também se perdeu. Nós não temos. Só temos referência que Paulo faz a ela. A outra referência no capítulo 7, quando ele diz assim no verso 8: ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não é 1 aos Coríntios, não é, mas essa carta aí, chamada de carta severa, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido, porque vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Verso 12: porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta diante de Deus. Terceira carta, que aí produziu resultado. Porque às vezes parece que o chicote funciona melhor do que o afago, né? No caso de Corinto, a 1 aos Coríntios, era uma carta pastoral, não deu resultado. Paulo escreveu uma carta severa e aí balançou a igreja de Corinto. Timóteo veio de lá trazendo boas notícias. Paulo, eles se arrependeram, disciplinaram o líder da oposição. Nós vamos ver aqui em 2 aos Coríntios que Paulo diz, Paulo agradece porque eles disciplinaram o líder da oposição, mas pede que ele seja restaurado à igreja. E tinha também algumas más notícias, que os falsos mestres continuavam ainda dentro da igreja, causando alguma confusão. Por isso Paulo escreve a 4ª carta aos Coríntios, que é essa aqui que nós vamos estudar, 2ª carta aos Coríntios. Entenderam porque é que eu disse que a relação de Paulo com a igreja era uma relação tensa, era uma relação complicada. E o que nos espanta muito, quer dizer, nos enche de admiração, do amor de Paulo, da preocupação de Paulo, da tenacidade de Paulo, a perseverança em pastorear e cuidar de uma igreja ferida, uma igreja problemática, uma igreja cheia de erros doutrinários e práticos, mesmo que Paulo tivesse sido o seu fundador e o pastor que orientou. Para terminar, então, queridos,
Aqui eu vou dar rapidamente, então, os 4 motivos que levaram Paulo a escrever essa carta e que representam o esboço da carta que a gente vai seguir nos nossos estudos. Primeiro, Paulo explica a razão dos seus sofrimentos e expressa alegria pelo efeito da carta anterior, que foi a terceira carta. É os capítulos 1 e 2. Como nós já vimos, ele estava sendo atacado. Na carta anterior, ele confronta os líderes desse movimento. Ele está feliz que a carta surgiu efeito. E isso ele trata nos capítulos 1 e 2. Depois ele passa a apresentar uma defesa do seu ministério contra os ataques dos falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja e ainda continuavam lá. Isso vai dos versos 3, do capítulo 3 até o capítulo 4, que para mim é o coração da carta. E é muito denso, nós vamos gastar um bom tempo aqui entendendo o que é que Paulo está falando. Depois, em terceiro lugar, ele faz orientações para os crentes de Corinto sobre uma coleta que estava sendo levantada para os irmãos em Jerusalém, capítulos 8 e 9. São os 2 capítulos mais conhecidos do Novo Testamento a respeito de contribuição, de oferta, de doação, generosidade. Também nós vamos gastar um bom tempo aqui e no final a gente vai passar a sacolinha para ver se os irmãos aprenderam. Como eu disse, orem pelo nosso pastor para que ele permita isso. E a quarta parte a carta termina com a mudança, e isso é um desafio, eu esqueci de falar isso no início, a integridade da carta. Alguns acham que os capítulos finais, 10, 11, 12 e 13, fazem parte da carta severa, porque de repente tudo vai bem no capítulo 9, e quando começa o capítulo 10, o tom de Paulo muda. E aí ele começa a pegar firme na igreja, porque a igreja está ouvindo falsos profetas. E aí o pessoal disse, a que é que se deve essa mudança no humor de Paulo? Está indo tudo tão bem e de repente ele dá uma guinada assim, vamos deixar para tratar disso quando chegar lá. Mas alguns acham que capítulo 10 a 13 é um pedaço da carta severa que algum escriba juntou no final de 2 aos Coríntios, por causa do peso da carta e da severidade dela. Eu não creio nisso, porque nós não temos nenhum manuscrito dos 5.000 que nós temos do Novo Testamento e nenhum deles, 2 aos Coríntios, aparece amputado do final. Então, falta a prova material do crime, É uma hipótese que não tem confirmação nenhuma. Para mim, tem razões suficientes para explicar a mudança de atitude de Paulo do capítulo 9 para o capítulo 10, quando chegar lá, nós vamos ver. Lições para nós, terminando, antes de dar a palavra para vocês fazerem perguntas. Eu peguei 4 lições aqui. A primeira delas é que, desde a época de Paulo, tinha gente querendo ser apóstolo. Não é interessante? Desde a época de Paulo, já tinha gente se infiltrando na igreja, dizendo que era apóstolo e querendo ter a mesma autoridade de Paulo e tudo mais, não é? O movimento apostólico moderno, ele começou na década de 90 e começou mais na cabeça de um homem chamado Peter Wagner, que fundou esse chamado movimento apostólico moderno. E só no Brasil tem mais de 10.000 apóstolos. Gente que se considera apóstolo. Tem igrejas que são comandadas por apóstolos, que se dizem, quando eles usam o termo apóstolo, eles não estão dizendo que são enviados ou missionários, eles usam no mesmo sentido de os 12 e o apóstolo Paulo. O que nos leva a perguntar se, de fato, Deus tem levantado apóstolos nos dias de hoje como aqueles que eram discípulos de Jesus e o apóstolo Paulo. A nossa resposta vai ser, durante a exposição da carta, que não. Que os 12 Paulo representam uma classe peculiar, exclusiva e particular de homens que Deus levantou para um período especial de mudança da aliança da antiga para a nova. Foram os instrumentos de Deus para lançar a base da igreja, escrever a Escritura e nos dar o fundamento que nós precisamos. E uma vez encerrado o trabalho deles, nós não temos mais apóstolos, nós estamos edificados sobre o fundamento deles. O que nós temos são pastores e mestres que explicam a palavra dos apóstolos para os cristãos. Essa é a primeira lição. A segunda é que Paulo precisou defender a sua autoridade apostólica porque a verdade do evangelho está em jogo. A gente vai ver aqui alguma coisa que vai nos perturbar. É a quantidade de tempo que Paulo gasta defendendo a sua posição. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu digo que é perturbador porque a gente diz assim, por que ele faz tanta autodefesa? Ele está se autopromovendo. Mas o que estava em jogo não era a posição de Paulo. Ele não estava preocupado com isso. O que estava em jogo era o que aquilo representava, era o que Paulo estava ensinando. Paulo estava ensinando
a justificação pela fé sem as obras da lei. Ele estava ensinando que em Cristo Deus estava chamando os não-judeus para participarem do Evangelho. Paulo estava anunciando as grandes verdades fundamentais do Evangelho, e a autoridade que ele tinha para isso era que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Então, quando ele defende a sua posição, o seu ofício de apóstolo, não é uma autodefesa, ele está defendendo a verdade do Evangelho. Está defendendo a verdade do Evangelho. Então, às vezes, é preciso fazer o que Paulo fez. E essa área da cristandade nós chamamos de apologética. É a defesa do cristianismo contra os seus inimigos. Alguém pode dizer assim, Deus não precisa de defensores. Isso aí não bate com o que a gente vê na Bíblia. É claro que Deus, como sendo Deus, ele não precisa de defensores, né? Ele pode fazer assim e os defensores somem. Entretanto, aprove a Deus levantar pessoas através da história para estabelecer e deixar firme e confirmar a verdade que ele revelou. E Paulo se vê engajado exatamente no meio desse processo. Terceira coisa que eu tiro aqui como lição para nós é que Deus orientou a formação do cânon, inclusive na preservação das cartas que deveriam sobreviver e ser aceitas. Essa é uma discussão que, inclusive, está na raiz da diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, que é exatamente o número de livros que nós temos na Bíblia. O cânon da Igreja Católica é maior do que o nosso, porque eles incluem livros que nós não consideramos como inspirados. A decisão a respeito do cânon da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, ela oficialmente se dá por volta do século III, podendo chegar no século IV. Mas já nos inícios, no século I, como eu disse, já circulavam livros do apóstolo Paulo que eram considerados como inspirados, infalíveis e palavra de Deus, e que eram citados com a mesma autoridade do Antigo Testamento. Então, não foi a igreja que determinou o cânon, mas foi o cânon, os livros bíblicos que se impuseram sobre a igreja. O que a igreja fez foi reconhecer a autoridade deles. Por isso que eu digo, se a gente hoje descobrir a primeira carta de Paulo, aquela que se perdeu, ou a terceira, que é a carta severa, e nada vai afetar a Escritura Sagrada. Nós vamos dizer que, pela providência de Deus, eles não devem ser incluídos. Eles não devem ser incluídos no cânon, porque a providência de Deus já selecionou, fechou e determinou aquilo que ele queria que nós recebêssemos como palavra de Deus. A última lição que eu quero tirar aqui, que eu já adiantei bastante para vocês, é que mesmo os melhores pastores enfrentam igrejas problemáticas. Mais uma vez, se você está numa igreja e você sente que ela tem problemas, seja caridoso e seja misericordioso. Pense na igreja de Corinto. Pense no amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja, a ponto de chamá-la de igreja de Deus. Pense nas viagens que ele fez a Corinto, as afrontas que ele recebeu, as cartas que ele escreveu e não desistiu dessa igreja. Antes de você resolver tomar uma decisão ou dar um passo precipitado ou muito rápido, pense no amor de Deus. O reino de Deus é maior do que a gente pensa. É maior do que a gente pensa. E o número daqueles que são de Deus, somente Ele sabe. É um mistério. Então, julgamentos a respeito do coração e do relacionamento das pessoas com Deus, a não ser que sejam manifestos por meio de atitudes, de obras e de fruto, pertencem somente a Deus. Por isso, nós precisamos ter cautela e agir sempre do lado da misericórdia, como Paulo está fazendo aqui. Amém? Ó Deus, obrigado pelos apóstolos, obrigado pelos escritores do Novo Testamento e, em especial, nós queremos te agradecer pelo apóstolo Paulo, pelo exemplo que ele nos dá no simples fato de escrever essa carta para aquela igreja tão complicada. Nós pedimos que o Senhor nos dê compaixão, que o Senhor nos dê humildade e sabedoria, mas também firmeza quando se fizer necessária. Nós oramos, ó Deus, que o estudo dessa carta eleve os nossos corações, nos dê instrução e direção. Pedimos em nome de Jesus. Amém.